Voltamos ao vivo aqui direto do estande da CCGL na Expo Direto Cotrijal. Este é o podcast RTC. Desde segunda-feira e até sexta-feira falaremos ao vivo aqui sobre diversos assuntos importantes para a tua atividade produtiva. Por isso já segue a RTC no YouTube, Facebook, Instagram, no Spotify para acompanhar sempre esses conteúdos atualizados e publicados diariamente. Mais cedo falamos sobre o papel da difusão de tecnologias, como que esse conhecimento gerado pela pesquisa chega até o campo, e agora eu estou aqui mais uma vez bem acompanhada, dessa vez para falar sobre continuidade familiar, para falar sobre gestão, que é uma forma do jovem se aproximar da propriedade. Está comigo a Fernanda Damiani Toledo, coordenadora de difusão da plataforma Smartcope. A Smartcope que é sempre citada aqui, né, independente do assunto que a gente esteja abordando. O Guilherme Rodrigues, assistente técnico de campo da CCGL, e a Larissa Zambiasi, que é produtora associada à Cotrizal e é uma porta-voz importante aí, né, desse movimento de sucessão e continuidade familiar. E para começar, eu vou acionar a Fernanda para falar sobre justamente o foco central da nossa conversa hoje, que é a gestão e que é cada vez mais importante, né, Fernanda? Bom dia. Bom dia a todos. E é uma grande honra estar aqui falando sobre esses temas tão importantes, né, pessoal? Gestão dentro das propriedades e a continuidade dessas propriedades. Porque, afinal, a gente quer produzir bem, mas a gente também quer que a nossa propriedade ela se perpetue durante o futuro. E aqui, hoje, nós vamos abordar temas sobre os desafios, né, Larissa? Não é só uma vida colorida, mas também existem... além dos desafios, existem muitos benefícios de estar aí à frente das propriedades, né? E como é que a gente se comunica, né, com essas diferentes gerações que existem dentro de uma propriedade, né? São diferentes gerações e, com certeza, são diferentes visões dentro da propriedade. Larissa, então conta para nós um pouco dessa tua experiência aí dentro da propriedade, né? Eu já conheço a Larissa há mais de 3 anos, e quando eu conheci a Larissa, eu disse, nossa, ela chegou toda quietinha dentro lá da sala de aula, e quando ela abriu para falar, eu disse, nossa, que mulher forte, que mulher resiliente, né? E em outra oportunidade nós estivemos lá na casa dela, né, para conhecer a família, e eu entendi de onde vinha essa fortaleza, né? Conheci a mãe da Larissa, né? A mãe da Larissa é uma pessoa excepcional aí, já fazendo gestão das propriedades no caderno, né? Que era a ferramenta que ela tinha. Então, Larissa, conta para nós como é que foi essa experiência, né, de gestão dentro das propriedades, como é que foi lá na Agropecuária Zambiasi. Bom, primeiramente, obrigada, Fernanda, por todos esses elogios. E obrigada também à nossa cooperativa, a RTC, pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho das nossas vivências. Eu sou a Larissa, então, faço parte de uma propriedade de 32 anos, localizada em Coqueiros do Sul, produtora de leite com muito orgulho. E aí trabalhamos num sistema semi-confinado, junto com a família, e buscando, então, ser a continuidade familiar já há 9 anos. Mas, como o tema é gestão, que nós vamos conversar hoje, desde o início da propriedade, quem puxou à frente sempre foi a minha mãe, porque ela queria provar para o meu pai que o leite era mais viável que outras atividades na nossa realidade. Então, ela pegou um caderno, um caderno de 10 matérias, como a gente diz, e começou a anotar todos os custos e os resultados, e o litro de leite, o preço que a gente recebia, e começou por ela todo esse olhar pela gestão. Então, se hoje eu precisar buscar dados, eu tenho de 2001 até 2011 todas as informações da propriedade, de faturamento, de rentabilidade, de tudo que a gente teve. E aí depois foi descontinuado por um tempo, por conta que era minha mãe que fazia. E aí, vaca para ordenhar, casa para cuidar,
3 filhas na escola para ajudar, para criar e para ajudar na escola, ela deixou de lado a parte de anotar os dados. Então, de 2011 até 2019, a gente não tem nenhuma informação detalhada como a gente tinha anteriormente. Então, a gente passou por um período aí que a gestão ela foi deixada de lado e depois a gente retomou junto com a sucessão daí. Mas ela estava ali na essência, né, Larissa? Então, quando vocês retornaram para mais ativamente dentro da propriedade, aquela sementinha que foi construída, né, lá atrás, ela estava presente ali para dar continuidade. E o Guilherme também hoje é líder de um programa que vem sendo referência dentro da CCGL, que é o curso Gestores do Futuro, conectando essas gerações, né, com a parte, com a Smart Coop, dentro das disciplinas, né, trazendo como esses jovens podem se inserir durante todas as etapas produtivas do processo de leite, né, desde a gestão, reprodução, nutrição, né, toda essa parte gerencial dentro das propriedades, né? Conta para nós como é que surgiu um pouco esse programa e o que ele tem levado aos produtores. Exatamente. Primeiramente, agradecer pela oportunidade de estar aqui falando juntamente com a Larissa. Mas, bem dentro desse tema gestão, né? A gente vem vivendo essa demanda, né? de ter uma gestão um pouco mais assertiva dentro das propriedades. Os dados existem, a gente tem que começar a interpretar esses dados para uma tomada de decisão junto ao produtor, porque o objetivo é ter uma rentabilidade cada vez maior. Produtividade maior, rentabilidade maior. Com o surgimento da plataforma, a gente foi aprendendo muito, e é um aprendizado contínuo, né? Tu sai para o campo todo dia, tu tá lidando com esse processo de gestão, com a ferramenta em si, aprendendo esses caminhos. E aí surgiu essa questão, né? Como que a gente vai inserir esse jovem dentro do negócio? Gestão. Como que a gente vai auxiliar esse produtor a fazer esse processo de gestão? Bem como a Larissa comentou, a mãe fazia, mas demanda de casa, demanda de família, demanda das filhas. Como que o jovem pode auxiliar nesse processo? E essa geração que está vindo, né? Não me considero velho, mas a geração mais nova que a nossa, né, Larissa? Eles têm uma facilidade com o digital muito maior do que nós mesmos. Então, surgiu então essa ideia, né, de colocar esse jovem dentro da digitalização, auxiliar suas famílias, né, nesse processo de gestão, seja dos talhões, do rebanho, né? Agora, mais recentemente, a questão do DRE, né, da parte mais financeira. Então, disso nasceu o programa, né, que foi o Gestores do Futuro. Nós estamos agora em 2026 fazendo a abertura da 2ª turma e aborda esse tema gestão dentro dos principais pilares da produção de leite. Então, quando a gente aborda lá no curso essa questão da fertilidade do solo, como que a gente faz a gestão disso dentro da propriedade? Como que a gente faz a gestão da área, dos talhões? Então, isso tudo é abordado dentro do curso para que esse jovem esteja preparado e consiga auxiliar, né, os seus pais, os produtores titulares, digamos assim, nesse processo de gestão, então. E a gente sabe que a propriedade ela é complexa, né? Quando a gente fala de leite, mais complexa ainda. São muitas decisões tomadas ao longo do dia. E se a gente não tiver o mínimo de informação para a tomada de decisão, cada vez é mais difícil. E a rentabilidade também. Hoje, a cada vez nós temos uma competitividade maior de mercado. Então, menos nós podemos errar para que a gente consiga ter mais dinheiro no bolso no final do dia, né, Larissa? E uma pergunta que a gente sempre vê dos jovens, né? A primeira pergunta que ele faz dentro da propriedade, né? Quando ele está passando para assumir. Pai, quanto eu vou ganhar para estar na propriedade? Eu acho que esse é um grande desafio. Porque ser uma propriedade familiar, muitas vezes a gente... o pai pode se sentir até ofendido com essa pergunta, porque eu dou alimentação, dou estudo, eu trago... Esse menino tem tudo aqui dentro da minha casa e ele quer ganhar mais uma renda, né, Larissa? Como é que foi para vocês, né, nesse processo de continuidade, de sucessão? Foi um desafio ou foi tranquila essa conversa? Como é que foi isso dentro de casa?
foi sendo construído conforme o tempo ia passando, né? Como eu disse, a gente iniciou o processo em 2017, então são 9 anos de trajetória. Mas no início, somente operacional, nem se pensava em ganhar nada. Trabalha. Primeiro porque naquela fase a propriedade estava com muita dificuldade financeira e eu acho que isso é um ponto de a gente reforçar com os sucessores. Tem momentos que a propriedade não vai poder oferecer um salário, né? Que foi principalmente quando nós começamos. Não adianta o sucessor ele receber uma remuneração e quebrar a propriedade, que era a situação que nós tínhamos em 2017, quando a gente começou. E aí depois foi melhorando, a gente foi evoluindo. 2018, 2019 a gente já conseguiu, mas os nossos pais deixaram, eu digo os nossos porque somos eu e uma irmã que somos a sucessão. Eles sempre nos deixaram muito claro que eles iam fornecer esses benefícios que você fala, Fernanda, de casa, moradia, internet, roupa lavada. E se tivesse a possibilidade de dar um valor a mais, oferecer alguma coisa a mais, eles fariam, mas que principalmente a nossa remuneração seria por conta dos estudos. Então, eles pagaram a faculdade para as 3 filhas, nós somos 3, e a nossa principal remuneração sempre foi a mensalidade dos estudos, e aí se sobrava 100, 200 reais, eles davam, e aí a gente ia guardando. Que a gente sabe que ela é bem alta hoje em dia, né, Larissa? Bem então, alta. É totalmente justificável, né? Exatamente. Mas, voltando na parte da gestão, né, os primeiros 2 anos eu fiquei 100% no operacional. Então, se eu precisasse saber quanto que estava ganhando, quanto nós tinha de dívida, eu não sabia nada. E aí, para me inserir na parte da gestão, a gente não tinha o Smart Copy ainda, né? Mas eu busquei fazer o que o meu pai não fazia. A mãe, não, naquele momento, não ia voltar a fazer a gestão como se fazia anteriormente. E o pai achava que custava tanto, achava que chovia tanto, achava que estava dando dinheiro. E então eu vim numa porta de entrada fazer o que o meu pai não fazia, que era a parte da gestão. E aí eu virei melhor amigo do Excel e foram muitas e muitas planilhas para calcular custo de produção. No início eu cheguei acompanhar até os gastos da família, né? Custos Legal. administrativos. Depois eu não dei conta porque ficou mais difícil e aí hoje eu acompanho mais a produção e a parte administrativa da propriedade. Mas para mim foi uma porta de entrada calcular, colocar no papel os custos e fazer de fato a gestão, né? Dizer não, ó, tem tanto. Eu lembro o primeiro dia que eu apresentei para o pai a planilha das dívidas do futuro. Era 250 mil que a gente tinha para pagar nos próximos, 10 anos, né? E aí ele disse, não é tanto assim. Não é tanto assim que a gente deve. E aí eu entreguei para ele a folha com todas as nossas dívidas, quanto que era a parcela e quando que vencia. E aí ele olhou assim, é isso mesmo que a gente deve. Então teve uma virada de chave e aí, conforme eu fui fazendo, eu fui ganhando confiança também. Que eu acho que é um ponto importante, né? Não adianta, o sucessor, ele não vai ganhar tudo de mão beijada no primeiro momento, né? Ele vai ganhando confiança e galgando espaço. Então, foi muito nesse sentido que a gente foi construindo diariamente e buscando fazer o que o meu pai não fazia. Daí eu tinha dados para conseguir, vamos dizer assim, defender algumas decisões dentro da propriedade. Não que isso era suficiente para decidir alguma coisa, mas contribuía no processo de decisões. E nesse sentido eu vejo a gestão ela sendo como uma grande porta de entrada mesmo, né? A Larissa trouxe ali, né, Guilherme, a questão da confiança. Muitas vezes esse jovem, ele chega na propriedade e ele quer revolucionar toda a propriedade, mudar o sistema de produção. E aí eu acho que gera o conflito com a geração que estava ali, porque me colocando na geração que está ali há 30, 40 anos, como é que eles se sentem, né? Opa, tudo que eu construí até hoje não serve de nada, é ruim, sendo que eles cresceram na atividade, conseguiram transformar de alguma maneira.
Então, que nem gostei muito da fala da Larissa, que trouxe essa confiança de mostrar, né, para quebrar essas resistências que tem. Eu não estou aqui para tomar o teu espaço, pai. Eu estou aqui para estar ao teu lado, aonde você não consegue fazer, que é a gestão. Então, é caminhar ao lado, né, dessas direções, estar ao lado, né, Guilherme? E acredito que você, Guilherme, acompanhando os teus produtores, veja isso muito a campo também. Perfeito. E colaborando com o que a Larissa estava comentando, o que eu vejo que é muito importante nessa questão da remuneração é ter esse acordo com a família, né? E existia esse acordo. Bom, talvez a propriedade esteja num momento não tão, né? Mas esteja num momento de construção, de realinhamento, mas nós temos o acordo, né? Tu me ajuda aqui, vai ter isso e aquilo, né? E esse acordo é importante, porque o jovem, para querer ficar, ele tem que tocar a vida dele também, né? Ele tem que ter essa remuneração, seja qual for, né? Mas se existe um acordo ali, como foi o caso da Larissa ali, que é bem importante, mantém alinhado e mantém esse processo. E o que foi interessante, né, agora, após a finalização dessa turma dos gestores que aconteceu ano passado, a gente começou a perceber que cada módulo, independente do módulo, se nós tratava lá de nutrição animal, nutrição de vaca leiteira, entrava a questão lá de como lançar aquele custo alimentar dentro da Smart Coop, né? Então o jovem começou a ver que, opa, tem custo. Não é chegar ali e fazer um saque, pegar e receber um Pix, alguma coisa nesse sentido. Existe um custo, né? Então, e aí o que também ajudou bastante a incentivar esses jovens a querer buscar esse processo de gestão e trabalhar mais esses dados dentro da plataforma foi que a bonificação que a CCGL acaba pagando pelo uso da plataforma, pelo uso fidedigno da gestão da Smart Coop, os pais começaram a dar, né, aquela somatória, contribuir. A mesada, né? A mesada, mas às vezes era um valor muito interessante, né? Então acabava incentivando esse jovem a... Opa, tô gostando, né? Tô tendo uma remuneração aqui, além de todo o acordo que já existia, né? Então foi bem interessante coletar esses depoimentos a campo e que tá dando certo, né? Hoje o salário do nosso colaborador vem da bonificação só de usar a ferramenta. Só de usar, exato, né? E os ganhos, né? Não é o ganho que tu tem de fazer a gestão, ele é muito maior do que muitas vezes a questão da própria. Mas essa questão do incentivo, gestão, né, para o jovem querer ficar, não, eu vou estudar, eu vou conhecer coisas novas, mas eu vejo que o negócio tem potencial. E ele vai enxergar isso muitas vezes no número, né? No Excel lá que tu teve que criar para ver, opa, tem potencial para mim e para minha irmã ficar na propriedade, né? Senão tu ia buscar outros caminhos, a tua irmã ia buscar outros caminhos, né? Então eu tenho visto isso também, mas a remuneração ela é importante. E isso entra a confiança dos pais em remunerar e dizer, não, então tá fazendo certinho, isso tu tá inserido dentro da gestão da empresa, do negócio leite, né? Não só leite, mas da fazenda como um todo, né? Então... E sem falar que é independência financeira também, né? Claro. Por menor que seja o valor que a propriedade puder alcançar para os filhos, os filhos têm interesses em coisas que os pais não compreendem que é importante, né? Às vezes a gente quer comprar algumas coisas que os nossos pais não têm o entendimento. Mas por que ele quer comprar aquilo, né? Qual é o custo-benefício? Exatamente. Mas pro filho... Tem, né? Pra gente tem. E aí, se a gente tem a ausência dessa remuneração, a gente simplesmente vai ficar só querendo, né, alguma coisa e não consegue alcançar. Além de toda a questão de educação financeira, né? Se a gente não tiver dinheiro, a gente não aprende a trabalhar com ele. Exatamente. E Larissa, queria entender um pouquinho. Você falou que começou a trabalhar com Excel. Como é que a Smart Coop entrou lá dentro da propriedade? Como é que foi os primeiros passos, né, para alavancar dentro da plataforma? O que vocês sentiram em trabalhar? Bom, o Smart Coop veio para atender as nossas necessidades. Essa é algo que resume bem. Porque eu fazia Excel, mas o Excel, por melhor que ele seja, ele dá trabalho e ele depende unicamente da gente alimentar e colocar todos os dados. E a gente tinha, então, o Excel
para fazer toda a parte financeira, tinha um outro aplicativo para fazer a gestão do rebanho, aí tu tinha outros aplicativos que tu precisava para gerir, por exemplo, os talhões da lavoura, e era tudo um pouquinho em cada um, e todos eles dependiam de mim unicamente, para não só para alimentar todos os dados, mas também para gerar gráficos, análises e tudo que a gente queria. E eu na época, assim, eu pensava, nossa, eu queria um aplicativo que juntasse tudo isso, né? E aí, quando lançou o SmartCoop em 2021, já tinha toda a parte de rebanho, de gestão de talhões, então 2 já tinha juntado, né? Duas necessidades que eu tinha já tinha juntado, então a gente começou a usar. Pós-lançamento, eu lembro que eu cheguei a acompanhar a live de lançamento que teve, pandemia, né? Pandemia. Quando lançou o SmartCoop. E aí a gente já começou a usar e fazer videozinho no Instagram de como é que cadastrava um parto, como é que cadastrava, né, um novo animal. Então, já vem de muito tempo. E aí, quando teve a inserção do DRE, da parte financeira, aí fechou tudo que eu precisava, tudo que eu sonhava, né, tá dentro da plataforma. Né? Então, hoje eu tenho gestão do rebanho, gestão dos talhões, das lavouras e o financeiro, tudo na mesma ferramenta. Hoje a nossa maior preocupação, muitas vezes, é que a SmartCoop atenda o produtor em todas as esferas, né? Para que ele consiga fazer, de fato, a gestão e ele não precise estar acessando um aplicativo para ver clima, outro aplicativo para ver o financeiro, que ele consiga abrir ali e ele tenha a propriedade digital que a gente sempre traz. E que legal ouvir esse teu relato, né, Larissa, de como facilitou, porque muitas vezes a gestão ela é vista como a parte mais burocrática dentro da propriedade. É o patinho feio, né, da propriedade. Mas ela não precisa ser difícil. A única questão que a gente sempre senta e conversa com o produtor, eu não posso deixar para fazer os lançamentos tudo lá no final do ano, né? Então, a gente tem que ter uma rotina e criar alguns hábitos dentro da propriedade. Como é que é feito isso lá na Agropecuária Zambiase? Hoje você é 100% responsável pela inserção de dados na SmartCoop? Tem alguém que te ajuda? Ainda usa alguns cadernos? Como é feito isso? Já fui 100% responsável pela inserção de dados, mas hoje não. Hoje a gente dividiu. Eu acho que uma das coisas e que tem tudo a ver com sucessão e que foi feito desde o princípio foi a possibilidade de ter vários usuários, né, numa mesma propriedade. Isso foi sensacional. Então, quando a gente pensa, né, que eu tô aqui hoje gravando podcast com vocês e a minha irmã tá lá na propriedade, se ela vê uma novilha no cio, ela não precisa me ligar, ela não precisa confirmar comigo se dá para inseminar ou não. Então, isso já ultrapassou muitas barreiras na questão de compartilhamento da informação, né? Mas, no princípio, fui eu que alimentava bastante a ferramenta, e aí depois a gente foi evoluindo. O pai, ele é mais observador, ele particularmente olha muito a previsão do tempo, né? Pela questão de ser individual por talhões e não tanto as análises. Mas se eu colocar um print, por exemplo, lá do fluxo de lactação no grupo do WhatsApp, ele já consegue interpretar, já sabe o que vai acontecer a partir disso. Não dele entrar e mexer. Então, hoje somos eu e a minha irmã que fizemos a alimentação. Eu, principalmente nos custos e na parte administrativa e das lavouras, então estou entendendo mais sobre fungicida, herbicida, inseticida, porque a gente exige também da gente um pouquinho agrônoma, mais veterinária, plantadora, né? Mais profissões. Mas eu faço esses lançamentos e aí todos os lançamentos dos animais, quem está fazendo agora, eu dividi essa tarefa com a minha irmã. É ela que insemina e faz todos os protocolos, então quem está fazendo essa alimentação de dados agora é ela. E a gente está indo bem, né? Porque vai fazendo as análises de todos os dados junto, independente da pessoa que alimente, né? E eu acho que essa interação ela é bem legal, bem pertinente, né, aos nossos assuntos. Porque por mais que o pai da Larissa não esteja alimentando, usando de fato, ele consegue olhar um relatório de um fluxo da lactação, né, para entender quanto que ele vai estar
tendo de volume daqui 5, 6 meses. Eu acho que é essa integração que a gente busca. E o papel também do técnico, né? O técnico que acompanha a propriedade de vocês lá, que acredito que seja mais de um técnico que atenda, são várias áreas, né? A qualidade do leite, a reprodução. Esses técnicos também conseguem ter acesso a essa informação e ajuda esse olhar técnico, né? Muitas vezes tu perdia quanto tempo tendo que sentar com o produtor e entender o que estava acontecendo na propriedade. Hoje o técnico, né, Guilherme, ele olha ali alguns indicadores de qualidade, indicadores de reprodução, ele já chega para sentar com a Larissa e ter uma conversa mais profissional, de fato. Então, é uma relação de ganha-ganha para a família, ganha o técnico e ganha o sistema que cresce, né? Todo mundo cresce juntos, né, Guilherme? Nessa questão técnica, na questão dessa análise, o que eu vejo, né? O nosso tempo é cada vez mais escasso e é o nosso ativo mais precioso, digamos assim, né? Então, a plataforma, assim como a Larissa comentou na fala dela, que ela veio para atender uma necessidade da propriedade que ela tinha, né? De juntar tudo numa plataforma só, num aplicativo só. Para nós técnicos a campo, ela também veio para suprir uma necessidade onde nós também tínhamos várias planilhas de Excel, tinha vários outros programas e acompanhava os dados, né? Mas como o nosso tempo é cada vez mais escasso, a plataforma nos possibilita, por exemplo, diretamente já agendar a visita, o produtor recebe a notificação e já dá o ok se pode ou não pode, né? Então eu tenho feito isso no meu dia a dia em algumas ocasiões, principalmente onde eu vejo que o produtor já está bem inserido na dinâmica da plataforma, mas também na questão de deixar registrada a nossa visita, a nossa recomendação, a nossa análise. E muitas vezes a gente já leva isso analisado de casa, né? Não faz antes de chegar na propriedade, para não perder aquele tempo analisando, né? Já leva o dado, já sabe o que tem que ser visto na visita, o que tem que ser observado daí no campo para fazer aquele processo de melhora, né? Então a plataforma também veio para suprir uma necessidade técnica da cooperativa, da indústria, enfim, né? Então é bem interessante essa questão também, né? Com certeza. A gente vê que esse vínculo também foi estreitado, né? Da assistência técnica junto com o produtor, que buscam sempre os mesmos objetivos. É ter uma boa produtividade, né? Boa produtividade de leite, mas também equilibrar com os custos de produção, né? Que esse produtor ele se mantenha rentável, porque afinal esse jovem só vai querer permanecer no campo se ele tiver renda para permanecer, senão ele não vai perder o interesse, né, Larissa? Né? Então eu vejo grandes pilares, né? A pergunta que eu fiz lá no início, o que eu ganho de ficar na propriedade, o que eu vou ganhar, né? Então, esse jovem, com certeza, ele vai ter que ter uma renda, a Larissa já trouxe aí, seja... não que ela precise ser explícita, mas ela tem que ter transparência, né? Tem que ser conversado, o que eu vou ganhar de estar ali, a inovação, né? Então, os jovens trazem inovação para dentro da propriedade, né? E outro ponto também muito importante é participar das decisões, né? Como é que tu vê isso hoje, Larissa? Tu consegue participar mais das decisões dentro da propriedade ou a última palavra é minha e deu? Como que a gestão, né, a Smartcoop te ajudou também nesses processos decisórios dentro da propriedade? A Smartcoop me deu argumentos para eu defender algumas decisões que eu queria que fossem tomadas. Né? Não necessariamente ocorreu assim, né? Foi tomada aquela decisão que eu queria, mas a Smartcoop me deu munição para mim ter argumentos para defender alguma coisa, né? Eu lembro que bem no princípio também é um processo que eu não participava, tomada de decisão, e muito assim por não saber, por não entender, e também pela imaturidade, né, da juventude ali. E aí depois eu fui tendo as informações, os dados então financeiros e dos animais também, e isso foi me ajudando a encontrar os melhores caminhos, né? A gente tem algumas dificuldades de conflitos familiares lá na propriedade, descarte de animais é um assunto bem delicado. Polêmico. E que eu usava os dados da plataforma para me ajudar a justificar, né? Então, taxa de concepção baixíssima, produção baixíssima e resultados baixíssimos
me dão um argumento, né, para que eu possa convencer o meu pai a descartar uma determinada vaca, por exemplo, né? Tá te ajudando a dar voz, né? Tá te ajudando nesse processo. É, porque antes eu dizia, eu acho que essa vaca tá dando muito pouco leite, que ela não dá resultado. Não, agora eu sei o quanto é o pouco leite que ela tá dando, né? O impacto as taxas. disso pra frente, o impacto no fluxo de lactação. Exatamente. Que a plataforma nos auxilia a fazer isso, né? Fluxo de lactação é uma das coisas que eu particularmente adoro olhar, porque eu faço as compras para a propriedade olhando para o fluxo de lactação. Então, eu olho para esse gráfico e eu compro todas as bisnaga, vaca seca, o selante. Para período, eu consigo, por exemplo, daí nas compras na cooperativa, juntar todos os medicamentos que eu vou usar num determinado período e estabelecer uma parcela fixa mensal, e aí não fica pesada em nenhum dos meses, né? Então, tudo isso eu olho a partir dos resultados que a gente tem dentro do Smart Coop. Larissa, é um olhar de empresa mesmo, né? Agora, nessa conversa que a gente está tendo aí, planejamento, questão de reunião familiar, vocês têm esse olhar muito forte de olhar a propriedade não só com o amor que o produtor tem, mas assim, com um olhar de empresa, de tomar decisão a partir de números, de indicadores, né, planejar o futuro. Com certeza. E trabalhar com metas, que é uma coisa que a gente tem muito forte conosco. Então, acho que é um recado bem importante, né, para os jovens que estão escutando aí, né, também. Metas, assim, já tem alguns anos que a gente implementou na propriedade. Então, tu ir acompanhando, né, os números e ver tu alcançando aquele número que no início do ano parecia ser tão distante, isso é gratificante para nós, né? E hoje existem momentos que a gente senta para conversar como empresários que somos, né? Então, na família, a gente já tem esse hábito de fazer reuniões familiares. Então, a gente senta para conversar do negócio, apresenta os dados, leva lá o DRE para apresentar, né? E aí todos os familiares veem onde é que foi o maior custo que a gente teve com a produção, qual foi o real resultado que a gente teve. Então, é uma prática, né? Não só a existência de metas escritas, porque eu digo, não adianta ser só falada, né? Ela tem que ser escrita, porque ela vamos dizer assim, ela fixa na nossa ideia em que enquanto a gente não consegue tirá-la do papel, a gente não para, né? Então, a gente tem feito isso e as reuniões familiares para que a gente possa pensar com um certo profissionalismo no futuro que a gente quer, né? E eu acho que, na vez que eu estive lá na propriedade da Larissa, me chamou bastante a atenção isso, o quanto eles levam a sério, de fato, a propriedade. E não é nada complexo, não é nada surreal, Guilherme. Assim, é sentar numa mesa, conversar, mas tudo estava documentado numa pasta. A mãe da Larissa trouxe a pasta ali com fotos, ela trouxe a questão do planejamento, o que eles buscavam para aquele ano, e também o que eles já tinham alcançado no ano passado, porque isso também traz reconhecimento, né? E eu acredito que os números dão embasamento, né, para que a gente consiga fazer todo esse amarramento, vamos dizer assim, esse caderno, né, que eles tinham lá na propriedade. Então, é muito, muito legal de ver o esforço que eles têm de tratar, de fato, a propriedade como uma empresa, né? Perfeito. E precisa, né? Eu sempre digo, o leite é centavinhos. É 5 centavos a mais, 5 centavos a menos, que no final da conta impacta em tudo. Então, se a gente não tiver esse olhar mais profissional de estabelecer metas, deixar isso claro para todos os familiares, que aquela é a meta do ano e que a gente vai trabalhar para percorrer e conquistar ela, a gente se perde, né? Então, tem que ter uma informação compartilhada, tem que ter o momento das reuniões, de sentar para falar. E é importante que isso não seja no almoço do domingo, né? Que seja um momento especial para falar do negócio em si, porque realmente é do negócio que depende o sustento da família, né? Então, se é continuidade familiar, eu preciso que o negócio vá bem para que a família possa se manter ali envolvida na produção.
Então, tem que ter esse olhar bem atento e bem próximo de todos os números. E eu acho que a Larissa trouxe isso na fala dela, deixou bem claro. A comunicação ela é muito do que o outro ouve, né? Porque muitas vezes é deixar claro o que a propriedade ela busca a curto, médio e longo prazo. Sim. Porque a atividade do leite ela é uma atividade bem desgastante, vamos dizer assim. Ela envolve tem muito trabalho envolvido, né, Guilherme? Vocês como técnicos aí. E se tu não tiver isso bem claro onde você quer chegar, às vezes no meio do caminho, cansaço, desânimo a gente acaba se perdendo, né? Então, o seu planejamento... Como que tu vai comunicar isso para os demais, né? Tanto é que, por isso que uma das propostas dos gestores do futuro foi a gente trazer o último módulo hipoessencial lá na CCGL, gestão de pessoas, né? Porque é família, mas o pai é de um jeito, a mãe é do outro, os irmãos, né? Todos são diferentes, né? Então, como que a gente vai comunicar, né? E aí entra nessa questão ali, né? Só colaborando com o que foi comentado, daquele anseio de participar das decisões. Como que tu vai participar de uma decisão se tu tá comunicando de repente de uma forma não tão efetiva, né? Se tu não tá comunicando como deveria ser comunicado numa reunião familiar, não no domingo para não estragar o domingo, né? Mas entra nesse detalhe, porque como a Larissa comentou, o leite é detalhes, é centavos. E às vezes uma decisão mal tomada, o impacto é grande. Então, como que o pai, a mãe, que já estão há anos nessa atividade, que o negócio não tá dando certo, né? Como que da noite pro dia eles vão deixar de repente o filho tem uma ideia de mudar algo no processo, algo na rotina, no operacional, digamos, né? Ou em fazer um investimento. Se não der certo, o detalhe é enorme, né? O estrago, digamos assim, pode ser enorme como pode ser benéfico também, né? Mas como que nós vamos comunicar isso, né? Como que o jovem vai comunicar isso? E aí, semana passada eu estava num produtor visitando ele, e aí o depoimento não veio nem do jovem, veio da mãe deles. Que ele participou do curso lá conosco no ano passado, e aí ele começou a tomar frente da criação de terneiras, né? Teve um módulo de criação de terneiras, e ele começou a tomar frente do negócio, né? Fazer do jeito que ele aprendeu, digamos assim, no curso, como manda o figurino, né? E aí a mãe dele satisfeita e satisfeita no sentido assim de não, agora é com o sucessor, a responsabilidade é dele. Por quê? Porque ele nos mostrou que se ele fizer do jeito que ele quer fazer, dá resultado, melhora o processo e a gente vai colher esses frutos lá na frente, né? Então, ele soube comunicar, ele aprendeu, ele soube comunicar, mostrando dados, mostrando informação, né? Então, isso também é satisfatório de nós colher isso do resultado do curso dentro das propriedades. Como eu comentei ontem no lançamento da turma, a gente ainda está colhendo frutos desse conhecimento que está sendo passado para os jovens. Então não é, esse mês tem aula de nutrição. Vai aplicar para o restante. Esse aprendizado ele é contínuo. Aprendizagem para a vida, né? Para a vida. E aí casa com essa questão dessa necessidade da comunicação, da gestão de pessoas, como comunicar, em que momento comunicar, como, né? Então é bem importante isso. Foi comentado dos detalhes, e tudo é detalhes realmente. Tudo é detalhe. E às vezes, hoje dentro da Smart Coop, a gente tem uma infinidade de relatórios. Nós temos relatórios técnicos, nós temos relatórios financeiros, nós temos a Ana nos dando relatório de qualidade, relatório de reprodução, relatório de DEL. A Ana conversa... Eu acho engraçado que a Dani, às vezes, ela quer uma lista de um protocolo de ETF dela, diz, pede pra Ana, por favor. É a secretária de você. Né? Muito funcional. A Ana, para quem não conhece, pessoal, é a inteligência artificial da Smart Coop e está a serviço aí dos produtores rurais, né, Larissa? E vocês já usam, então, a Ana lá dentro da propriedade? Para listas, assim, toda aquela informação que eu quiser rapidamente, eu peço para Ana, né? Então, até no telefone é muito mais funcional também, né, do que no computador, para abrir um gráfico, para abrir um relatório. Então, tudo que eu preciso com mais agilidade, que eu preciso que seja mais prático, não que não seja o todo, né? Mas aí a gente pede diretamente para a Ana e ela traz a informação e a gente já vai executando as tarefas que precisa. A Ana sendo
um braço dos produtores aí nesse dia a dia corrido que a gente tem, né? Que legal ouvir essas histórias. E a Ana tá aí, justamente para estar a serviço dos produtores rurais. 24 horas, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. É a funcionária mais barata do negócio. É, a mais barata. E é outra vez, né, o papel do jovem dentro da propriedade. Não que o teu pai, a tua mãe não vão conversar com a Ana, mas sem sombra de dúvida vocês têm mais afinidade de ali saber que perguntas fazer, o que trocar e olhar aqueles relatórios e já tomar uma decisão mais rápida, né? Porque hoje o jovem, ele é rápido, ele não quer mais saber de ficar buscando relatório, buscar dashboard, né, Larissa? Como é que tu vê essa questão? Eu acho, Fernanda, e aí falando também do curso dos gestores, as propriedades que vão perpetuar são aquelas que conseguirem fazer o equilíbrio entre duas gerações diferentes. Por quê? Porque os nossos pais, os meus têm 32 anos de experiência à frente da produção de leite, né? E eu tenho uma graduação, tenho um mestrado, a minha irmã é veterinária, a gente tem aquele conhecimento técnico também, né? Que vem de fora da propriedade. E eu acho que a essência e a maior riqueza que a gente tem de estar vivendo um processo de continuidade é o equilíbrio entre essas fontes de conhecimento diferente. Eu acredito que se hoje ficasse somente o meu pai e a minha mãe tocando a propriedade, não daria certo. E se eles entregassem completamente para nós, também não daria certo. E olha que a gente já está há 9 anos no processo, 9 anos aprendendo com eles. 9 anos de escola. A riqueza é tu ter olhares diferentes para o mesmo problema. Né? Às vezes eu tenho uma opinião sobre como solucionar, minha irmã tem outro, o pai tem outro completamente diferente. E interessante que a gente não tem que decidir por um. Às vezes a gente junta a ideia de cada um e traz uma nova decisão, um novo olhar sobre um problema. Então, a riqueza de tudo isso é a gente ter mais de uma geração olhando para a propriedade e aproveitando as melhores oportunidades que vão surgindo. E gerações, né, Guilherme e Larissa, que vêm de mundos totalmente diferentes, né? A gente nasceu naquele ambiente analógico. Eu peguei o tempo que o telefone era discado, né? E os nossos pais, a dificuldade maior ainda de inserir tecnologia. E agora nós estamos vindo para uma terceira geração, que são os nativos digitais, que eles nem sabem o que é o mundo sem tecnologia, sem internet, sem IA. Então, a comunicação entre essas gerações, concordo plenamente contigo, ela vai ser cada vez mais necessária. O exemplo que eu dou é meu filho vai fazer 2 anos agora, ele pega o telefone, claro, a gente não dá, mas ele pega o telefone e diz alô olhando para a tela. Nós, né, se nós for fazer o símbolo do alô é botando no ouvido, né? Então, vejam a evolução do negócio, né? Então... E se a gente olhar no quesito tecnologia nas propriedades rurais, a evolução e a velocidade tem sido muito rápido. Né? Eu não peguei, por exemplo, a fase de tirar leite a muque, à mão. Né? Eu já tinha ordenhadeira. Daí da ordenhadeira foi para o transferidor, foi para a ordenha canalizada e aí, enfim, tudo que a gente foi evoluindo. Se pegar a questão da silagem, eu peguei a fase de tirar a silagem de carrinho de mão. Depois eu peguei a fase de tirar a silagem de trator. Depois veio a desensiladeira. Mas eu tenho um sobrinho na propriedade que não pegou essas fases. Então, vai ser muito mais acelerado, muito mais rápido. E eu acho que a riqueza é nós pegar o melhor de cada uma das gerações que tem e aproveitar para perpetuar a propriedade, né? Para desenvolvimento da propriedade. E esse olhar de fora que a Larissa comentou, né? O olhar de fora, mesmo estando dentro, é um olhar diferente, né? A gente vê também no nosso trabalho como técnico também, né? Às vezes o produtor, ele tá ali no dia a dia, correria, clima, mil compromissos, né? Chega o técnico lá, opa, um detalhezinho, esse olhar de fora. Então imagina uma propriedade onde tem esse auxílio, né? Desse olhar de fora dos filhos, olhando também o negócio de forma diferente, né? Trazendo experiências, né? Também Exato, diferentes. A Larissa numa área, uma formação diferente. A irmã dela é veterinária. Né? Quanta riqueza dentro dessa propriedade, né? Quanto
o diferente, ele se soma, né? Dentro da... Não existe essa receita de bolo, mas realmente é achar esse equilíbrio entre as duas gerações para perpetuar o negócio, perpetuar a fazenda como um todo, né? Bom, mas o papo tá bom, né? Mas já estamos chegando ao nosso tempo aqui. E eu queria perguntar para a Larissa, deixar uma mensagem final aí para os jovens que estão dentro das propriedades, estão naquela transição, não sabe se vou estudar, volto para casa, vou para o mercado de trabalho, né? Aqueles jovens que também não usam ainda, não fazem gestão, não usam nenhum aplicativo, a Smart Coop para tomar decisão. O que tu deixaria de mensagem aí final para esses jovens? Bom, eu diria a primeira coisa, baixem um aplicativo, né? E comecem a utilizar, porque a dimensão de análise de dados e resultados que a gente tem da propriedade é fenomenal, assim, é algo que contribui muito com todo o processo, né? Facilita o processo, aproxima as gerações pela questão dos vários acessos, mas aproveitem a oportunidade de fazer com que o legado da família perpetue. Porque hoje a gente vê, né? E é tão triste a gente ver uma propriedade ser vendida, ser desfeita, né? Isso dá uma dor tão grande para nós. E é tão bonito quando a gente vê uma propriedade sendo passada de uma geração para outra. Aquela história daquela propriedade, daquele local, daquela família que vai passando adiante. E eu acho que isso é o que faz com que tudo vale a pena, sabe? A gente trabalhar em família para fazer com que o negócio perpetue, não sem dificuldades, porque elas vão existir, vai existir conflitos, mas é uma missão muito nobre fazer com que o legado da família perpetue e a propriedade tenha continuidade. É muito melhor quando a gente conquista as coisas com a família da gente do que conquistar individualmente. Tem é uma outra realização. Então, 2 pontos, né? Não deixem de utilizar a plataforma, que ela realmente é revolucionária, transformadora. E aproveitem a oportunidade de ser a continuidade do empreendimento e fazer com que toda a história da família perpetue ao longo dos anos, né? Muito bem, Larissa. E a gente vê isso, né, na prática. Então, a Larissa trazendo aí, então isso é totalmente possível, né? Não é algo difícil e nem distante, né? E Guilherme, tu como líder aí do programa Gestores do Futuro, né, que teve a primeira turma aí encerrada, já abrindo para a segunda, que mensagem tu deixaria para esses jovens que nos escutam? Perfeito. Na mesma linha, eu acho que da Larissa, né, mas eu acredito muito que a educação transforma, né? Isso realmente, a gente tem colhido isso. Tanto a Larissa como eu somos professores também fora eu dentro da CCGL, a Larissa fora da propriedade, a gente é professora, a gente acredita muito na educação, né, Larissa? Então, a ideia do projeto foi realmente trazer esse olhar educacional, trazer essa educação contínua, né? Para colaborar com essa vivência dentro das propriedades. E eu tento passar isso muito, não só para os meus produtores, mas também para os meus alunos, né? Dessa importância. Eu dou aula nas agrárias, tu também, né, Larissa? Uhum. Então a gente tenta passar um pouco esse olhar, né, dessa continuidade, da importância desse aprendizado, de buscar conhecimento fora, para quê? Para aplicar dentro da propriedade, para não deixar esse legado, né? Para dar oportunidade de melhorar esse legado. Porque a melhoria ela tem que existir, porque senão a propriedade vai ser absorvida, o processo vai ser absorvido. Tu não poderia continuar como teus pais continuaram, tirando leite no muque, como tu disse, né? Teve que ir evoluindo, investindo, tecnologia. E o filho, quando busca essa educação, seja através do curso que nós estamos proporcionando para as cooperativas, para os associados, né, dos gestores, ou seja, buscando um curso técnico, uma graduação, algo nesse sentido, ele vai aprender e ele vai querer trazer isso para dentro de casa, de certa forma. Mas não para por aí, né? Então, continuem estudando. Eu acho que o que eu posso dizer, assim, de dica, digamos assim, né? É que a gente continue estudando cada vez mais e buscando cada vez mais esse reconhecimento direto. Tá
certo. Muito obrigada ao Guilherme, a Larissa, a Fernanda, que conversaram conosco. A Larissa, inclusive, ela produz bastante conteúdo, né, nas redes sociais. Eu acompanho. Quando ela falou em metas, eu fiquei pensando, eu acompanhei lá quando trocou o resfriador, quando, né, ela compartilha bastante. É muito interessante acompanhar esses conteúdos. Assim como a Smart Coop, né, tá lá no Instagram, no YouTube agora, então sempre com conteúdo atualizado, para que você aí possa ter a oportunidade de entender melhor todas as funcionalidades da plataforma. E os Gestores do Futuro, que está com inscrições abertas, né, Guilherme? Perfeito. Então, se interessou aí, quer saber mais, pode entrar em contato aí com o seu técnico e fazer a sua inscrição, que com certeza nós conversávamos antes no episódio anterior sobre os avanços, né, dos alunos da primeira turma, crescimento de 41%, mas uma média de 19%, então são números bem expressivos e com certeza é algo que vai agregar muito. Então, só buscar informação, tanto nas redes sociais da Rede Técnica Cooperativa, da CCGL, da Smart Coop, e continuar sempre ligado para acompanhar tudo o que está acontecendo aqui na feira. Se ainda não veio na feira, pretende vir, não deixa de visitar o estande da CCGL, esse ano em novo endereço, mais fácil de encontrar, próximas bandeiras, bem em frente à casa da família Cotrijal. O pessoal da difusão, o pessoal da Smart Coop, está todo mundo aqui te esperando para conversar contigo e apresentar aí todos esses benefícios que nós conversamos aqui. Muito obrigada pela companhia. À tarde tem mais podcast aqui na Expo Direto.